E aí, galera, na nossa aula de produção textual de redação, nós vamos estudar hoje o gênero textual crônica. Lembrando, né, que a crônica está dentro da tipologia narrativa. Então, a crônica é um gênero textual, logo a crônica é um tipo de texto narrativo curto, geralmente produzido para meios de comunicação. As crônicas tratam de acontecimentos do cotidiano, do dia a dia das pessoas. A linguagem da crônica costuma ser coloquial e simples, ou seja, uma crônica pode ser sobre uma viagem que você realizou, sobre um dia que você precisou ir ao centro da cidade com seus pais, se deparou com uma cena que te chamou a atenção, ou seja, é um assunto corriqueiro, do dia a dia, do cotidiano. A crônica pode ser sobre um dia ruim que você teve na escola. Então, a crônica costuma ser de assuntos simples do seu dia a dia e, por conta disso, ela costuma também ter essa linguagem simples, né? Essa linguagem coloquial. Principais características da crônica. Ela é uma narrativa curta, ela usa essa linguagem simples, como eu já disse, essa linguagem coloquial, aproximada dessa linguagem que a gente fala no nosso dia a dia, certo? Quando a gente não está se importando ali com as regras gramaticais, com falar corretamente, é a linguagem que a gente usa, né, naturalmente. São acontecimentos, né, já disse, cotidianos, né, do corriqueiro. Nós temos na crônica poucos personagens, certo? E nós temos aí o espaço e tempo reduzidos. E lógico, né, nós temos aí o narrador, né, da história, que normalmente, né, ele relata a crônica sobre acontecimentos que ele viveu, que ele presenciou. Tipos de crônicas. Bom, um exemplo é a crônica jornalística, que são muito comuns, né, utilizam temas da atualidade, do dia a dia, para fazer reflexões. Temos também a crônica histórica, que ela vai relatar, lógico, fatos históricos, certo? É uma narrativa, né, com tempo e espaço passado, né, situações que já ocorreram. Temos agora aqui a crônica humorística, né, a crônica de humor, que é o tema da aula de hoje. Esse modelo de crônica apela para o humor como forma de entreter o público, né? Então, o principal objetivo aqui na crônica de humor, que é o gênero que nós estamos estudando hoje, é exatamente o entretenimento, o passatempo, a diversão para as pessoas, para os leitores. Pode utilizar da ironia e humor para criticar alguns aspectos da sociedade, como a política, a cultura, a economia. Detalhando um pouco mais esse gênero, a crônica humorística, nesse tipo de crônica ela apela para o humor como forma, né, já disse, de entreter o público, ao mesmo tempo que utiliza da ironia e do humor como ferramenta essencial para criticar alguns aspectos, seja da sociedade, seja da política, seja da cultura, da economia, entre outros. Importante também destacar que muitas crônicas podem ser formadas por dois ou mais tipos. Por exemplo, uma crônica ela pode ser ao mesmo tempo jornalística e humorística. Então, sendo assim, vamos fazer aqui um breve resumo. Crônica é um gênero textual com fatos do cotidiano registrados dentro de um tempo. As principais características da crônica argumentativa são argumentação com persuasão, uma linguagem simples, direta, objetiva, com textos curtos, com temas cotidianos, polêmicos, com crítica, humor,
ironia, induzindo a reflexão, algo pessoal, criativo, com poucos personagens, dentro de um tempo, espaço e com caráter atual. Então, hoje nós estamos estudando a crônica, especificamente a crônica humorística, né? Essa crônica humorística, ela apela para o humor como forma de entretenimento para o público, né? Como forma de passatempo, de entreter as pessoas. Mas vamos recordar aqui novamente. O que é crônica? Então, crônica, a palavra crônica, ela vem do latim e refere-se a um registro de eventos marcados pelo tempo cronológico, certo? E do grego cronos, que significa tempo. Portanto, esse gênero está intimamente ligado a questões contemporâneas, fatos do cotidiano. Características da crônica. Geralmente, o cronista narra situações comuns do cotidiano, porém, ele o faz sob uma ótica particular e criativa. A linguagem da crônica costuma ser coloquial e simples. A leveza na linguagem é típica do gênero. Normalmente, as crônicas são publicadas em jornais, revistas e blogs. No entanto, grandes cronistas compilam várias crônicas em livros. Os personagens de uma crônica, se houver, não devem ser muitos. Por ser uma narrativa curta, o espaço da crônica também costuma ser reduzido. Alguns escritores brasileiros que se destacaram como cronistas foram Machado de Assis, Carlos Drummond de Andrade, Rubem Braga, Luiz Fernando Veríssimo, Fernando Sabino. E os principais tipos de crônicas existentes são a crônica jornalística, a crônica poética, a crônica esportiva, a crônica humorística, que é a que a gente está vendo hoje, a crônica histórica e a crônica narrativa. Características da crônica humorística. Esse tipo de crônica apela para o humor como forma de entreter o público, ao mesmo tempo que utiliza da ironia e do humor como ferramentas essenciais para criticar alguns aspectos, seja da sociedade, política, cultura, economia, entre outras coisas. Importante. Uma mesma crônica pode pertencer a dois tipos ao mesmo tempo, como por exemplo, uma crônica ela pode ser esportiva e humorística ao mesmo tempo. Importante. Independentemente do tipo, a crônica costuma levar o leitor a refletir sobre o tema que aborda.